Boa noite, pessoal. Galera aí tá na nossa sala virtual, tá todo mundo escutando, o áudio tá ok. Boa noite. Eu estava confirmando na lista, tem bastante gente faltando. Porém, nós vamos honrar com o nosso compromisso, né, de fazer este momento, que é um momento de conhecer um pouquinho mais outras realidades, além daquelas que nós já acompanhamos no cursinho literal, né, que é um cursinho que surgiu em 2017, inicialmente só presencialmente aqui em Nova Timbuktu, que é de onde eu estou hoje. Para quem é meu aluno sabe, né, que em cada aula eu estou em um lugar. Hoje, Nova Timbuktu. O professor Emerson também. Os dois professores do literal são nômades, então, dependendo da aula, nós vamos estar em um lugar diferente. O professor Demerson hoje está em Abaetetuba. E desses dois lugares, nós vamos mostrar para vocês como fazer uma redação do zero. O que você vai fazer desde o primeiro momento que você pegar o seu caderno, pegar a sua proposta, os seus textos motivadores, para que você possa escrever uma redação para o Enem. Demerson já está gravando? Sim, tá. Já iniciei a gravação aqui. Tá sem. Não ligou o teu áudio? Tá, isso já é normal. Sim, já tá gravando. Já. Demerson, dá só uma olhadinha no teu número celular rapidinho. Então, bora lá, vamos dar o pontapé inicial para a nossa primeira aula gratuita, literal, com foco para o Enem, né? Com foco para vestibulares e Enem. Nós recebemos muitas mensagens em relação a eu posso participar, eu tenho interesse em aprender a escrever. E para esse momento, gente, nós decidimos dedicar atenção exclusiva para quem vai fazer o Enem, né? Seja como treineiro, que é você que ainda está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, ou para quem já vai fazer a sua prova efetiva, né? A sua prova que já vai ser para você jogar algum curso e posteriormente estar em alguma universidade ou faculdade, tá? Então nós decidimos deixar essa dedicação somente para quem vai fazer o Enem no ano de 2024, tá? Temos muitas expectativas para o Enem neste ano, porque nós tivemos uma mudança de banca, gente. Há muito tempo a banca do Enem não mudava, então ano passado nós tivemos uma mudança. Agora nós temos a banca CELP, Sebrasp, né? E esta banca veio com algumas novidades. Essa banca trouxe um pouquinho de como ela pensa a prova do Enem. Não se esqueçam de que vocês estão fazendo uma prova que faz parte de um processo seletivo. Se você está nesse processo seletivo, significa que você precisa ser selecionado. Selecionado a partir de quê? De quais fatores? De diversos fatores. Fatores emocionais, fatores físicos, fatores cognitivos, que é o que você aprende no decorrer de toda a sua trajetória. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está assistindo a esta aula do cursinho literal.
independente de onde você seja, aí nós daqui a pouquinho vamos conhecer de onde vocês são, tá? E vamos para o nosso foco de hoje, que é mostrar para vocês como fazer uma redação do zero. Eu sou a professora Adriane Lima, juntamente com o professor Demerson, que também vai se apresentar. Nós estamos aqui disponíveis para iniciar um projeto, tá? É um spoiler. Vocês hoje estão sendo os nossos testes de laboratório, porque o nosso objetivo com o Literal é ter o alcance máximo de pessoas. É por isso que nós temos as turmas online. Porque nós já tivemos aluno até de outros estados para concurso público, para vestibular ou simplesmente porque a pessoa queria aprender a escrever melhor. Então, o objetivo do Literal é expandir as fronteiras geográficas para que a gente possa atingir aí um público significativo e poder contribuir com a educação do Brasil, com a educação nacional. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, professor Denis. Boa noite, pessoal. Espero que consigam me ouvir, que estejam escutando tudo. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer por estarem, né, neste horário da noite conosco. Nós iniciamos esse projeto justamente pensando de uma maneira mais ampla conseguir chegar até a casa de vocês. Eu sei que aqui tem pessoas de várias cidades, de cidades bastante distantes também. E a gente espera que vocês, no final dessa nossa aula, saiam com alguma informação, com alguma contribuição que vai ajudar vocês justamente nesse processo seletivo que é o Enem, né? Uma prova que é tão complexa, de certo modo cansativa, e a redação é um dos pontapés iniciais que podem abrir portas aí rumo à universidade, principalmente as universidades públicas, tá? Então, vamos escrever juntos? O que vocês acham? Vocês querem escrever hoje para fazer um sextou diferente? Vamos escrever? Todo mundo está aí com seu papel, caneta. Ninguém está jogado no fundo de uma rede, não, né? Só com fone, como se fosse um podcast. É a aula, tá? É pressão. Então, bora lá, pegue seu caderno, pegue sua caneta, fique sentadinho aí. Não se joga deitado, não, porque se você se ficar jogado, deitado, vai dar sono, você vai querer dormir sexta-feira, você passou a semana inteira trabalhando, estudando, né? Então, bora lá para a gente fazer uma aula pressão. Quem já está com a nossa turma neste ano, né, Davis 2024, já viu que esse ano é pressão, gente. A gente precisa se preparar, porque é preciso também fazer uma observação. Em caso Está de cada dúvidas, vez... pessoas, qualquer dúvida, pode mandar aí no chat. Se quiser Isso, abrir o podem ir áudio, mandando. podem falar que a gente está aqui também para tirar essas dúvidas. Podem ficar à Isso, vontade. O espaço é de aula, exatamente. né? Assim como numa sala de aula presencial em que o professor e os alunos estão ali dialogando, aqui não vai se diferenciar. A única diferença é que a gente não está no mesmo espaço físico, mas todo mundo está na mesma sala, tá? Então fiquem à vontade. E até porque, gente, a gente precisa esclarecer que está cada vez mais difícil, tá? Vestibular não é loteria. Na verdade, poderia até ser loteria, né? Porque a gente nunca ganha. Ou a gente sempre diz, né? Ah, eu queria tanto ganhar na loteria, o que, que eu ia fazer com o dinheiro? Mas nunca joga. Então, a gente não pode fazer o mesmo com o vestibular. Poxa, eu queria tanto, mas eu queria tanto passar em terapia ocupacional, mas eu não estudo. Então, não dá para a gente usar o Enem igual nós fazemos com a loteria. A gente quer o dinheiro, mas a gente não se dá o trabalho nem de ir a uma lotérica comprar o bilhete e tentar a sorte lá com alguns números, tá bom? Isso Então, mesmo. quem quer estudar, estuda mesmo. Eu sei que tem gente que está aqui, e aí justamente a gente marca esse horário, gente, das 9, porque nós temos uma parceria com um cursinho em Nova Timboteua, que é o cursinho diferencial, organizado pelos professores Tiago Laurindo e Danley Vieira. Neste curso, muitos alunos, olha, a Amanda, que está aplaudindo aí, soltando flores, é aluna do diferencial, Maiara, Kemily, Evelyn, que já foi aluna também, eu já vi que está por aqui, Cássia, deixa eu ver quem mais. Tem uma galera, Verônica, então tem uma galera aqui
que já estuda nesse curso. E diante dessa nossa parceria, nós jamais poderíamos colocar essa aula às 19 horas, porque 19 horas os alunos estão lá estudando. Tá? Então, eles saem 8h45 e a gente tem essa parceria de justamente fazer um horário adequado para o diferencial. Para quem não conhece Nova Timbuktu, é o interior, né, do Pará, considerado o interior do Pará. Então, é uma cidade que, pela primeira vez, com a iniciativa do Literal e do Diferencial, trouxe um cursinho para os alunos daqui. Então, isso é uma vitória muito grande para a gente. O Demerson já veio várias vezes para cá, inclusive desde 2017, ele sempre vem para cá também, para que a gente possa fazer isso. Eu vi mais alguém aqui do Diferencial. Henrique, olha, Entrou o Henrique, Henrique gostei de te agora. ver aqui. Muito bem, gostei de te ver aqui. Então, bora lá. Vamos escrever juntos essa redação. Antes de mais nada, né, de começar a falar das redações, de como a gente vai estruturar o texto, a gente vai mostrar um pouquinho de como, de certo modo, o nosso curso ele fez diferença, né? A gente ajudou a escrever a história de algumas pessoas. Claro que a gente não trouxe aqui todos os alunos que passaram pela gente, porque senão a gente ia acabar aqui 1 da manhã só falando deles, depois ia começar a aula, tá? Mas a gente trouxe aqui alguns para poder traçar aqui umas informações que de alguma forma ajudem aí na compreensão de que a aula online ela não é inferior a uma aula presencial, né? Você consegue aprender tanto quanto em aulas presenciais. Então, olha só. A primeira história que nós trouxemos hoje, gente, nós temos muitas histórias incríveis. Porém, nós já trouxemos as das pessoas mais antigas, porque ele já tem um termo de autorização para uso da imagem e uso da história deles, tá? Nós temos uma aluna nossa que foi aprovada aqui, uma aluna que estuda há bastante tempo no Literal, que foi a Evelyn, mas nós trouxemos as histórias mais antigas, porque a gente tem um processo de sigilo não, na verdade, né, de poder divulgar informações dos nossos alunos. Então, nós trouxemos aqui a primeira história do Johnny Lima, que ele fez o Enem 3 vezes. No primeiro ano de Enem, ele teve um desmaio, gente. Ele desmaiou. A redação dele estava muito boa, mas ele não conseguiu passar. Ele passou a limpo, acho que faltou uma parte, aí ele passou muito mal na prova, desmaiou e não conseguiu concluir a prova. No segundo ano do Enem, o Johnny, ele passou em Geografia e Biomedicina, que eram os 2 cursos da vida dele, cursos da vida, porque vocês sabem que nós temos 2 situações. Nós temos os cursos da vida e nós temos os cursos que nós acabamos fazendo por acaso. Temos aqueles que nós queremos muito e os outros que acabam vindo e alguns se identificam, outros não se identificam. Né? Essa história de vestibular assim, é muito relativa e gosto e desgosto também é muito relativo. Então, no ano de 2018, ele fez o Enem e passou em tudo que ele fez. Geografia, biomedicina, nas primeiras colocações. Porém, um dia, ele decidiu trancar o curso, porque ele viu que biomedicina, na verdade, não era o que ele queria. O que ele imaginou toda a vida dele, desde o início, ele viu que ele, na verdade, ele não estava se encontrando. Ele tinha uma preconcepção do que era biomedicina e quando chegou na universidade, não quis. Não quis mais, gente. E aí você está dentro da UFPA e decidir trancar o seu curso, pegar um ônibus e voltar para o seu município, não é uma decisão fácil. Mas ele fez isso. Voltou para o cursinho literal, mais um ano, estudou e passou no curso em que hoje já está quase com seu diploma na mão, que é o curso de Publicidade e Propaganda, em que ele também foi aprovado em tudo que ele fez. E passou de novo em Geografia, né? Ele imaginou que se ele não passasse na Publicidade e Propaganda, ele ia mudar para a Geografia. E o fim ou o início de toda essa história é que hoje ele é o social media do nosso cursinho. É ele que faz as artes, ele é o responsável pela logo que vocês estão vendo ali no cantinho da tela, ele que é responsável
por toda essa parte gráfica, de conteúdo, de rede social, de programas, de fazer lá a sua foto quando você é aprovado, tá? Às vezes o Demerson arrisca, né? E eu também, a gente tenta fazer algumas artes, né? Porque o professor quer ser tudo, quer fazer um pouco de tudo, mas as artes que são padronizadas tudo é daquele que um dia foi o nosso aluno e nosso aluno bolsista, tá? Desde o primeiro ano é nosso aluno bolsista, a primeira história, Johnny Lima. Próxima história é da Michele, que para quem é de Nova Timboteua, conhece onde ela mora. Nós tivemos muito aluno, gente, do município do Bonito, Bonito do Pará, e aqui pertinho de Nova Timboteua, né? A Michele foi nossa aluna 2 anos. No primeiro ano, ela ela foi aprovada em cursos, né? Ela passou em alguns cursos, porém não era o curso que ela tanto queria, o seu sonho, em que ela também já está quase se formando. Sim, professor Demerson, eu estamos ficando bem velhinhas, Calma, vai né? dar tudo certo. Porque alunos já formados, alunos que trabalham com a gente, alunos que já são concursados, então isso bate um desespero. Tem uma E no, história já bem grande aí, né, Adriane? e no segundo ano de Enem, a Michele passou em medicina em duas das três universidades mais concorridas, né? Nós temos o EPA, o UFPA e CESUPA. E aí ela conseguiu a sua aprovação na UFPA e no CESUPA. Hoje ela cursa na UFPA, em Belém, engajada em projetos, publica artigos, faz projeto social no município do Bonito também, inclusive através de um projeto que ela fez. Ano passado nós tínhamos vários alunos que ela, juntamente com a sua família, forneceram bolsas para, gente, acho que eram 8 alunos. Ela, juntamente com a sua família, sua mãe, sua irmã, fizeram esse projeto social e nós vemos que quando a pessoa passa pelo literal, ela não passa, ela permanece, né? Então a gente continua com esse vínculo e é muito interessante porque o Johnny também já trabalhou para a família da Michele, né? A família dela o pai dela é o prefeito do município do Bonito, então nós temos aí esses caminhos que se cruzam. A próxima história que nós escrevemos, isso daqui é o nosso recorde, gente. O Eric Alves foi nosso aluno. Nossa, o Eric, ele tem vício em fazer o Enem, essa é a verdade. Ele já foi aprovado, gente, mais de 15 vezes. Eu não consegui o dado atual dele, porque ele precisava atualizar, porque ele faz muito Enem, mesmo ele cursando, ele já foi aprovado em engenharia, odonto, enfermagem, área da saúde, engenharia, ele já cravou quase todos os cursos. Inclusive, ele foi primeiro lugar na USP, gente, que é a Universidade de São Paulo. Ele foi primeiro lugar na USP, em enfermagem, que é a área, né, que ele mais gosta, a área da saúde. E era interessante porque mesmo ele cursando, né, primeiro ele começou cursando engenharia, depois foi para odonto, mesmo ele cursando, ele continuava fazendo Enem, fazia todas as redações e foi aprovado aí mais de 15 vezes. O nosso segundo lugar vai ser a história da nossa próxima aula, que é a aluna Flávia. Começou a estudar no Kids, né, no nosso... Não tá a foto dela esse, daí é a outra história que nós vamos já contar. A Flávia, ela estudava no Kids e ela passou, deixa eu lembrar, 12 vezes. Isso, nosso segundo lugar. A próxima história que nós gostaríamos de falar para vocês é a história da Vitória. Ela atualmente cursa letras na UEPA, através do programa Forma Pará, né, que é uma tentativa de municipalizar alguns cursos, ou seja, de levar para municípios, né, para os interiores. Então, não necessariamente precisa ter um polo universitário para que essas pessoas possam cursar o nível superior. Então, nós tivemos as primeiras turmas do Forma Pará, inclusive fiquem atentos aí nos municípios de vocês, tá? Forma Pará vai abrir novamente, você pode estudar na sua cidade, sem precisar sair, pagar aluguel, passar perrengue, tá bom? Então, a Vitória, ela foi aprovada, né? Ela foi nossa aluna durante
todo o ensino médio. E antes ela estudou no Reforço Escolar Letras e Números com a minha irmã, que também é professora, Adriele Lima. Desde quando ela era criança, já frequentava aqui em casa. E foi aprovada em letras em 2023, mas ainda não era o sonho dela, né? E no meio dessa aprovação em letras, a Vitória passou em um concurso. Depois da aprovação dela, como o curso dela é intervalar, ela passou em um concurso público. E depois desse concurso público, este ano ela conseguiu a bolsa dela no curso tão almejado, que é Psicologia Bolsa Integral, e ela vai poder cursar juntamente com letras e juntamente com o seu concurso. No ano de 2023, ela tirou 900 na redação. E pela primeira vez, nós estamos divulgando, ela também tirou 980 em 2024. Então, isso para a gente é uma vitória muito grande, porque o nome dela já diz tudo, né? Foi assim que eu falei para ela. O nome dela já diz tudo, Vitória, porque ela é uma leitora. Ela lê tudo, lê muito, muito, muito interessada, muito esforçada, mas ela tinha muita dificuldade na redação. Vitória começou escrevendo 700, 740, essa era a nota dela. E durante muitos anos de estudo, gente, ela tirou 1000 no segundo ano dela só de estudando no literal e no diferencial. Então ela passou muito tempo treinando e acreditando que era possível. Então foi possível que no Enem ela tirou 1000, né? A gente sabe que só fica 980 porque um corretor dá 1000, o outro dá 960. É feito a média e aí a pessoa fica com 980. Muito bem. 4 histórias, né? Na verdade, uma quinta aí Ainda da... apareceu uma quinta, Só não teve a foto, né, para mostrar, mas para saiba ela ver no que próximo. a nossa trajetória enquanto professores do literal, ela já passou por várias vidas, né, por várias pessoas, e a gente também quer, de certo modo, hoje, estar ali na sua rotina, na sua trajetória rumo à prova do Enem. Agora a gente vai, de fato, falar sobre os conteúdos que a gente vai precisar entender para poder produzir um texto eficiente, aquele que vai te tirar, né, de uma nota baixa e elevar a sua média final na prova final do Enem e conseguir alcançar a sua média e a sua vaga na universidade, tá? Então a gente vai falar um pouco agora sobre a estrutura do texto. E quando a gente fala de Enem ou outros vestibulares, especificamente sobre redação, toda a forma como a banca vai corrigir um texto é baseada em uma estrutura que, de certo modo, né, ela vai se encaixar na grade de correção dessa banca. E o Enem ele não se diferencia disso. O Enem ele precisa entender como é a visão do participante sobre algum tema social, algum tema de atualidades, né? Por isso que, por exemplo, a pessoa que lê bastante, que tem um arcabouço de informações variado, essa pessoa consegue fazer boas relações independente do tema. Só que aqui nesse caso a gente não está falando somente para a pessoa que lê, tá? Não pensem que o fato de a pessoa não gostar muito de fazer leituras no seu dia a dia deixa ela numa situação desequilibrada em relação à outra que gosta de ler. Porque o Enem ele não vai cobrar somente a leitura, né, a leitura de textos escritos, mas a tua leitura de mundo, a leitura daquilo que você assiste, daquilo que você observa no seu cotidiano, que basicamente o tema do Enem vai ser pautado em algo do cotidiano, tá? Como ano passado, por exemplo, em que o tema falou sobre o trabalho de cuidado da mulher, né? E uma invisibilidade nesse tipo de trabalho. É algo que a gente vê no nosso dia a dia, mas que muitas vezes passa despercebido e às vezes a gente não discute sobre. E é isso que o Enem muitas vezes busca. No ano em que ele escolhe um tema, naquele ano seguinte, né, a partir do momento que a prova acaba, passa, o tema ele começa a ser discutido, começa a ter certa visibilidade que muitas vezes não tem, tá? Então é mais ou menos sobre isso que a gente quer que vocês compreendam, porque a prova do Enem ela não vai se distanciar da atualidade. A estrutura do texto
Basicamente, ela vai passar por três partes, né? Três partes básicas, que é a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão, tá? E o que justamente isso significa em relação ao texto? Que um texto ele precisa de um início, óbvio, ele precisa de um meio que vai organizar informações a respeito do tema e precisa finalizar, e nesse caso finalizar com uma solução de algum problema, tá? Então a gente vai nesse momento mostrar daqui a pouquinho para vocês uma redação que a gente escreveu e a gente trouxe, né, essas estratégias que vocês podem entender e utilizar na prática quando forem estudar, fazer os textos de vocês, tá? Quando a gente fala de introdução, introdução de um texto, introdução de uma redação, a gente precisa, antes de mais nada, saber que a temática ela precisa ser citada. Vocês entendem quando eu falo temática do texto? Vocês compreendem quando a gente traz essa nomenclatura, né? A temática do texto ali da tua redação? Coloque aí no chat se sim ou não. Tá, agora nós temos essa ferramenta, né, no Meet que a pessoa pode colocar a reação e vai subindo lá uma mãozinha. Legal, eu não tinha visto Ah, eu isso. adoro isso. É bem Acho legal. muito divertido. Tá, a temática, né? Caso tenha alguém aqui na sala que não saiba, é basicamente aquela frase, né? Aquele recorte temático que o texto motivador apresenta para o aluno. Basicamente, o texto motivador, né? Vai ser uma reunião de alguns fragmentos textuais e esses textos em conjunto eles vão falar sobre um tema em comum. E ao final, geralmente lá embaixo da folha, você vai encontrar a frase temática, tá? Então, é justamente isso que a gente vai precisar entender. A gente colocou aqui, escolheu um tema, deixa eu só ver se que ele vai já aparecer de novo, só um momentinho. Tá, a gente colocou aqui um tema que fala sobre a questão da saúde, tá? A questão da saúde, especificamente em relação ao tratamento humanizado. E aí a gente trouxe esse tema para falar sobre o fato de que é uma prática elementar, ou seja, uma prática essencial. Quando você se depara lá no seu texto motivador com a frase, qual o tema que você vai precisar escrever sobre, qual é o primeiro passo que você vai precisar fazer, tá? Depois, claro, de ler o texto motivador, de captar as ideias iniciais desse texto motivador, a gente pede que você selecione quais são as palavras-chave. Lá no dia da prova do Enem, você só vai estar com uma caneta de cor preta. Você não vai poder levar a cor amarela, a cor verde, a cor vermelha, não pode. Então você vai precisar ter uma estratégia de marcação dessas palavras para que elas consigam ficar destacadas, mas que você só use uma cor para isso. Nesse caso aqui, para ficar mais didático, a gente trouxe elas coloridas. Por que que você precisa selecionar? Você precisa identificar essas palavras-chave? Porque a lógica dessa identificação, a partir desse momento você vai precisar buscar sinônimos. Vocês sabem o que é um sinônimo? Sinônimos são palavras que, mesmo diferentes daquela que a gente está analisando, elas têm um significado parecido, semelhante. Então, esses sinônimos eles vão ser cruciais, vão ser essenciais na hora da sua redação, para que você não fique sempre repetindo as mesmas palavras do tema. Então, a gente trouxe aqui algumas palavras sinônimas de tratamento, né? Tratamento, atenção, cuidado, técnica, intervenção. Claro que essas palavras elas não se esgotam somente nessas quatro. Isso depende muito do que você conhece dos sinônimos dessas palavras. Humanizado. A gente destacou aqui sensibilizado, educado. Prática. Nós temos ação, ato, realização, execução, atividade, aplicação. Elementar.
básica, fundamental, essencial, principal ou primordial, tá? São sinônimos que poderiam, em algum contexto, substituir a palavra elementar. Cenário. Nós temos aqui ambiente, espaço, setor, local, lugar. E, por fim, né, a palavra hospitalar, clínico ou ambulatorial. Então, essas palavras, depois que eu conseguir fazer aí a minha seleção de sinônimos, eu, claro, vou ter anotado isso em todo o meu, lá no meu texto motivador, essas palavras vão ser utilizadas de maneira estratégica, porque na hora de fazer a sua introdução, você vai precisar dessas palavras para que você consiga ter uma variedade lexical, uma variedade de palavras no seu texto. Agora, olhando para a introdução, né? Na hora que você estiver fazendo o planejamento do seu texto, o que é que você precisa ter o foco? É justamente aqui, no início que eu falei agora há pouco, citar o tema, né? Aquela frase temática, ela precisa estar contida na sua introdução. Você precisa de uma tese. E o que é a tese? É uma informação ou uma afirmação crítica. É justamente a sua opinião, né? A sua opinião crítica acerca daquele tema. Então essa tese ela vai ser essencial no texto, porque nos parágrafos seguintes, tudo o que você for apresentar estará relacionada a essa opinião. Adriane levantou a mão. Gente, só uma observação importante. Qual é o tema da nossa aula? Qual é o tema da aula que foi divulgado aí para vocês? Não é uma aula gratuita, não. Qual é? O mais engraçado é que eu tô falando aqui, eu tô me ouvindo ali no outro notebook. A Mayara assistindo aula aqui. Qual é o tema da aula, gente? Bora lá? Davidson, será que ninguém sabe Redação qual é do o tema zero, da aula? Pedro colocou. Ah, é porque eu tenho um mau costume. Eu fico lendo mensagem antiga. Aí Eu fica fico lendo parado. mensagem antiga. Aí fica parado lá em cima. Eu fico igual uma besta olhando aqui. Eu disse, ninguém tá me respondendo. A Luísa colocou Olha tratamento só, o Pedro humanizado colocou, no gente. ambiente O tema da escolar. aula é redação do zero. Se é redação do zero, aí você vai ficar só olhando? Não. Você vai montando o seu passo a passo. O professor Demerson já falou dos sinônimos. Então, é imprescindível que você pegue o tema da sua redação, você destaque as palavras temáticas e você coloque o sinônimo. Gente, tem um professor, o Demerson e eu, a gente é muito assim, inclusive foi assim que nós crescemos no literal, entendendo que profissional da mesma área não é concorrente, precisa ser parceiro. Então, eu vou falar de um professor aqui, de uma aula, porque eu estudo redação. Eu assisti a uma aula do professor Celso Flecha. Ele é muito conhecido em Belém por dar aula em concursos públicos. O cara é fera, gente. Falou de concurso Belém, Celso Flecha, tá? E aí ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente não leva a sério o que os professores estão falando para a gente, estão dando encaminhamento. Por quê? Porque acontece muito da gente dizer assim, ó, a Amanda está confirmando. Se a gente diz assim, ó, pegou o tema da redação, coloca o sinônimo, lê o texto motivador. Aí tem gente que faz o quê? Pega a folha, lê o comando e vai fazer a redação. Aí esquece Poxa, do principal, que é buscar sinônimos para poder escrever a redação. exatamente. É necessário que vocês tenham um direcionamento, por isso que é bom você ter um estudo direcionado. O que é o estudo direcionado? Você estudar com profissionais especializados. Mas, além disso, você precisa de quê? Você precisa criar o seu roteiro, o seu planejamento a partir do direcionamento dado, né? Se, por exemplo, se a gente fala, coloque pelo menos 3 sinônimos, mas você, poxa, eu sou ruim de sinônimo, não consigo pensar em palavras que têm termos parecidos ou equivalentes. Se você é ruim de sinônimo, coloca um pelo menos, mas não deixa de fazer essa etapa, porque, gente, ela faz total diferença na vida de vocês. E nós vamos mostrar isso para vocês aqui na redação, tá? Diferenciando por cores, tudo direitinho para que vocês entendam como que é simplesmente você pegar aquela palavra do tema, por exemplo, palavra saúde. Qual outra palavra eu posso pensar em relação à palavra saúde?
E aí é muito interessante isso, porque você é forçado a pensar, a refletir. E é isso, gente, que o INEP quer de vocês, enquanto estudantes do ensino médio, que vocês possam pensar sobre o tema. Não é para você ficar lá igual um robô, o tratamento humanizado é isso. Não, é para você pensar, para você refletir e escrever a sua redação. Natália levantou a mão e Rita, deixa Quiserem eu ver aqui, falar, vamos. podem ficar à vontade, gente. Rita, Oi. Você tá com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Eu já falei logo quando eu entrei, que eu tava ah, sem tá. É porque áudio. a mão Mas permaneceu eu aqui vou falar uma levantadinha. coisa para você. Eu Pode vou falar falar. uma coisa. Eu fiz o Enem a primeira vez, agora foi a segunda. Aí eu tirei 480. Aí eu vi no YouTube o professor Denis, que é meu primo, corrigindo uma redação sobre a homofobia. Eu tenho 50 anos, aí eu estou fazendo. Qualquer coisa que der para eu cursar, eu vou. Vai Só que dar aí eu certo. tirei com a redação que ele estava corrigindo sobre a homofobia de uma aluna dele. Eu fiz o cabeçário, fui até chegar no final. Eu tirei ainda 620, porque no passado eu tirei Olha, 480, com essas dicas aí que eu peguei dele. Aí eu disse que aí só que o restante eu tirei baixo. Aí não se encaixou. Aí eu disse, eu vou. Ele botou, aí eu disse, eu vou assistir a aula do meu primo, agora para mim por 900. muito Bora ver bem. se eu Muito chego bem, lá. continue aqui. E aí, quando a gente fala que hoje a gente está dando um spoiler para vocês, é porque o nosso objetivo, gente, é claro, dar o acompanhamento ali para os nossos alunos do nosso curso, mas também pensar que muita gente não consegue fazer um curso específico. Eu, Demerson, por exemplo, nós não tivemos oportunidades que muitos de vocês têm hoje. Então, pensando nisso, nós vamos, vez ou outra, soltar mais aulas aí para vocês. O Demerson, que é mais blogueiro, Rita, ele gosta de YouTube. Ele que é mais blogueiro, Só que Ano ele vai passado. aparecer mais a cara dele aí, eu mas estava preocupada que o meu YouTube não quer pegar. Eu disse, agora, como eu vou assistir a aula aqui? Não quer pegar meu YouTube de jeito nenhum. Aí eu assisto, eu estava procurando, eu vejo mais coisas aí, porque ele coloca, aí isso. eu vou só me ligando nas coisas. Eu E tenho isso é 50 anos, É eu o importante. que já a estou um gente pouco sempre passada. é o que a gente sempre gosta de frisar, né? Que o processo de escrita é um processo de fato, é um caminho que a pessoa ela vai evoluindo aos poucos. Por exemplo, você tirou 600 e alguma coisa. Outra pessoa E tirando essa 20. nota iria achar que é uma nota, ah, eu não fiquei satisfeito. Não, no seu caso é uma evolução, né? Você saiu de uma nota baixa, né, de 400 e pouco, e conseguiu ter uma evolução. E aos poucos isso vai amadurecendo, né? Até chegar no momento em que, de fato, o equilíbrio de todas as notas conseguirá te levar a uma vaga na universidade. A Natália também está com a mão Natália, levantada. Quer falar alguma coisa, Natália? levantou sem querer. Às Enquanto vezes, ela às vai vezes é se sem querer também, organizando, né? eu vou responder aqui o Yarley, o jogador mais famoso de Nova Timboteua. É o Yarley, né? Deixa eu ver se é ele. Antônio É Yarley. ele riu, é ele sabe. Yarley, até então nós estamos no Instagram, tá? E o professor Demes tem o canal dele no YouTube, mas nós vamos divulgar para vocês. Segue o Instagram, vou colocar aqui o arroba, me sinto muito blogueira fazendo isso. E aí vocês podem seguir, acompanhar dicas. Nós fizemos uma enquete, inclusive, essa semana, para você mandar qual era a sua dúvida na redação. Nós respondemos todas as perguntas. Dá trabalho ser blogueira, gente, viu? Dá Dá. trabalho. E a gente não ganha nada com isso, né? Ainda. Ainda, né? Quem sabe? Vamos lá. Mas se quiser procurar, no caso, a gente ainda não tem um canal pro literal especificamente no YouTube, né? Eu coloco no meu canal pessoal os vídeos que a gente tem gravado, que é com o meu nome, Daimerson Araújo, Daimerson Araújo, no caso, tá lá essas videoaulas que a gente disponibiliza, tá? Então vamos prosseguir. Como a Dani falou, esse passo a passo ele é essencial,
Você esquecer de uma dessas etapas, isso pode refletir negativamente no seu texto, tá? Então, citar a temática é um dos pontos que a gente não pode esquecer. A tua opinião crítica sobre aquele tema, sobre aquela temática e o que a gente chama de enfoque, né? E o que é o enfoque? É basicamente uma, uma ramificação ou uma justificativa do porquê, né, que a sua opinião crítica ela é válida. Você vai apresentar aí possíveis causas que de alguma forma justifiquem a existência desse problema. Vocês vão ver isso na prática para ficar mais claro. E a gente fez aqui, deixa eu só colocar aqui o slide, voltando aqui para a introdução. Espera que apagou de novo. Isso aqui é natural, tá? Esses problemas técnicos. Vai já voltar. Pronto. Ah, apagou de novo. Só um momentinho. Calma que vai dar certo. Tá, eu vou finalizar aqui rapidinho pra gente tentar novamente. Bora ver se vai. Ah, agora foi. Olha, a gente ensina no nosso curso 3 maneiras que a pessoa pode ter para iniciar, né, para introduzir o seu texto, para fazer o parágrafo de introdução. O primeiro, né, a primeira forma é justamente uma introdução por conceito, em que o participante ele pode escolher alguma das palavras-chave, né, aqui no caso do tema, e vai conceituar essa palavra. O que é conceituar? É você explicar o que aquela palavra significa e qual é de que maneira ela pode ser trazida de maneira mais fácil de compreensão. Tá? A outra maneira é a introdução por contextualização, que é uma forma de você trazer aí um dado, trazer algum repertório, né? Trazer uma informação, um filme, uma novela, trazer uma pesquisa que pode contextualizar aquela sua ideia e a partir disso apresentar o tema. E por fim, nós temos a introdução em que você apresenta frases nominais ou verbais, que é uma forma de você pegar palavras-chave isoladas e ir colocando, né? Claro, isoladas no caso, mas são palavras relacionadas ao tema. E você vai colocando elas para depois explicar algo sobre essas palavras. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Olha, olhando para a introdução por conceito. Lembrando aqui a nossa temática, que é tratamento humanizado, uma prática elementar no cenário hospitalar, tá? Então vamos aqui fazer a leitura. A humanização na enfermagem é um princípio amplamente reconhecido como essencial para proporcionar cuidados de saúde eficazes e compassivos. No entanto, diante dos desafios complexos enfrentados na prática clínica, surge uma questão crítica acerca da falta dessa atividade sensibilizada nas instituições de saúde. Nesse sentido, esse cenário tem sido motivado, em muitos casos, pela pouca formação voltada a essa finalidade e pela rotina exaustiva dos profissionais. Então, o que é que a gente fez? Nessa introdução, a gente fez aqui o cuidado de apresentar todas as palavras-chave. Deixa eu só tirar novamente e colocar. A gente tirou todas as palavras, teve o cuidado de apresentar todas as palavras-chave nesse parágrafo. Então, por exemplo, o que está de amarelo aqui, humanização, que vai
justamente está relacionada aqui ao tratamento humanizado, né? Essencial, nós temos relação com a palavra elementar. Prática ou atividade, nós temos aqui a relação específica com a palavra prática. Sensibilizada é o mesmo que humanizado. De saúde, né, a questão relacionada ao ambiente hospitalar, assim também como a instituição. Então perceba aqui, né, deixa eu só apagar esse monte de risco. Perceba aqui que todas essas palavras que a gente destacou, elas estão onde? Lá na frase temática. Por que que a gente faz isso? É de maneira aleatória? Não, gente. A introdução, como o parágrafo de entrada para a leitura, precisa mostrar para o leitor sobre qual tema é que o leitor vai ler. Então, essas palavras que estão lá naquela frase, no teu texto motivador, elas não podem deixar de estar no teu texto, desde a introdução. Professor, o que acontece se por um acaso eu esqueço de colocar uma dessas palavras no meu texto? A gente, quando encontra a redação em que uma das palavras-chave não é mencionada, a gente considera o texto como texto tangente. O que é o texto tangente? É aquele que foi, né, uma tentativa de falar do tema, ele não fugiu ao tema, ele falou um pouco sobre o tema, mas não falou sobre o tema completo. Então é necessário falar, né, mostrar cada uma dessas palavras no texto, tá? Então, o que é que a gente vai analisar aqui nessa introdução? Foi falado sobre o tema? O que está destacado dá para perceber que sim. Tem uma crítica aí? Vocês acham que tem uma crítica relacionada a esse tema? Deem uma analisada rápida aí nessa introdução para ver se vocês conseguem encontrar qual é a crítica que a gente fez sobre esse tema. A gente vai dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem essa leitura rápida. É essencial que vocês vejam até como o tema ele está sendo colocado, tá? Olha só, tratamento humanizado, uma prática elementar no cenário hospitalar. Então, olha só, eu não tenho palavras como os desafios, as dificuldades, o aumento, as consequências, o tema está mais direto. Porém, nós vamos treinar os dois tipos, tá? Quem ficar nos acompanhando nas redes sociais, quem é do cursinho literal, vai saber que tanto nós vamos fazer esses temas mais diretos, sem essas palavras no início, né? E vamos fazer também os temas que são mais gerais, tá bom? Então, é sempre importante pensar como o tema está sendo organizado. Isso já é um critério para eliminar ou fazer você passar aí para uma fase do Enem, certo? E aí, qual é a crítica que essa introdução apresenta em relação ao tema? Conseguiram identificar? Natália pode falar. Se quiser, pode ligar seu áudio, fica à vontade. Natália, tá por aí? Pronto. Da Natália. É o meu fone, é a coisa que tá ruim aqui de pegar que eu não tinha apertado. Ah, sim. Tudo bem. Sem problema. Tranquilo. Olha, a crítica que eu vi é pela rotina exaustiva dos profissionais. Sim, é uma das críticas feitas aí no texto. Tem alguma outra? O pessoal aí também conseguiu identificar? Pouca formação. Nós temos aí duas situações, né? Pouca formação e rotina exaustiva. Aí vem uma outra pergunta. O que é que essas duas coisas, né, a rotina exaustiva e a pouca formação,
elas estão provocando, né? O que é que a introdução está dizendo? Que o fato de existir a pouca formação e a rotina exaustiva provoca. O que é que é resultado disso? Os desafios para o tratamento humanizado. Muito bem. Qual é a reflexão que a gente quer que você tenha? É que quando você encontra causas, né, problemas que provocam algo além disso, esse algo além é o que você pode usar como a sua tese. Exemplo nessa introdução, que existem desafios para o tratamento humanizado, né? Quando alguém fala aqui, por exemplo, nessa parte, no entanto, diante dos desafios, olha aqui a palavra desafios, complexos enfrentados na prática clínica, surge uma questão acerca da falta, ou seja, a ausência de um tratamento humanizado. Então, essa pode ser a crítica presente aí na introdução, tá? Então, a falta do tratamento humanizado é a crítica, é a tese. O que é que provoca a falta do tratamento humanizado? A pouca formação voltada para essa finalidade é uma das possíveis causas, e a outra é a rotina exaustiva dos profissionais. Isso no texto estrategicamente é visto como: a pessoa conseguiu mostrar uma crítica, que é a tese, e agora vai trazer pontos que vão confirmar a veracidade dessa tese, né? Então, a introdução ela vai ser sempre essa lógica: você mostrar um tema, criticar algo sobre esse tema e apresentar duas causas. Essas duas causas elas vão ajudar nos parágrafos seguintes, né, no desenvolvimento. Isso aqui é a introdução por conceito. Agora vamos ver aqui a introdução por frases nominais ou verbais, tá? É importante enfatizar, né, que essa introdução por frases nominais ou verbais é a que menos aparece. Por que é a mais difícil? Não, gente, pior que não é a mais difícil. Porém, ela é bem tranquila de fazer. Ela é bem tranquila, porque você pega um conjunto de palavras, e por que nós colocamos nominais ou verbais? Porque você pode colocar substantivo, que é o caso desse aí, olha, empatia, humanidade, acolhimento. Por que substantivo? Porque eu posso preceder essas palavras por um artigo. Eu posso dizer a empatia, a humanidade ou acolhimento. Uma das razões para isso, né, para dizer que isso é um substantivo, é essa posição aí sintática desses elementos, né, como que eles se organizam dentro de uma frase. Então, é só vocês escolherem uma média de 3 palavras, 3 a 4 palavras, tem gente que quando faz coloca 5, sobre o tema. Se fossem verbais, vamos já ler o comentário aqui do Ellison, o Ellison, e o comentário do Eduardo, eu acho que já foi respondido pelo professor Davidson, tá? Estou gostando muito da participação da Raquel Tavares, aluna de letras da UFPA Bragança. Seja bem-vinda, Raquel. E professora de redação também. Está levando redação lá para o município dela. Muito então, olha bem. só. Eu posso colocar palavras nominais, substantivos, né? E também posso colocar palavras verbais. Por exemplo, se você colocasse cansar, né? Cansar, quem é que cansa? São os profissionais de saúde? São as pessoas que não recebem esse tratamento humanizado? Então, você escolhe palavras e escolhe uma dessas classes, sejam nomes ou verbos, né? Se for verbo, a gente pede que vocês tenham atenção. Demis, pode anotar, por favor? Para vocês colocarem os verbos no infinitivo, tá? Os verbos no infinitivo, gente, são aqueles verbos que têm 3 terminações. Eles terminam em AR, ER e R, certo? Foi? Ok. Então, esses verbos, eles ajudam tanto nessa construção quanto os nomes. Então, é uma opção de vocês. De repente, eu não quero começar por conceito, eu sou difícil de conceituar as coisas.
e não tenho um repertório, ou só tenho um repertório e quero usar o repertório está só lá no meu desenvolvimento. Então, você começa fazendo palavras nominais ou verbais. Então, vamos organizar. Você já sabe que todo mundo precisa colocar sinônimos para as palavras do tema. Isso faz parte do planejamento de todo mundo. Agora, quando a gente passa para essa segunda parte da produção da redação, que é a introdução, vocês vão escolher conforme o gosto de vocês, tá? Sugestão, a partir do que o professor Demerson e eu, nós pudemos ver na última capacitação para o Enem. Gente, é muito interessante que vocês já comecem com um repertório sociocultural. Quando vocês começam com o repertório, vejam, vocês já estão garantindo que a redação de vocês seja corrigida, porque você vai abordar o tema, né? Você vai colocar todas as palavras temáticas na introdução. E você já está garantindo 200 pontos na competência 2, colocando o repertório na introdução, tá? Então, a sua competência 2, ela já fica toda garantida só na introdução. É claro que ela precisa ser continuada no decorrer do texto. Mas a introdução, gente, já garante isso para vocês. A mais fácil, né, para quem não conhece de muito repertório, é o conceito, tá? E aí cada um escolhe a sua melhor forma aí, conforme os seus gostos, desgostos, tá bom? Só para responder aqui uma pergunta do Ellison, né? Não só isso, mas também as altas jornadas de trabalho que eles passam. Isso ele comentou, né, os desafios para o tratamento humanizado. O que a gente quer buscar aqui é justamente isso, entender que não existe, por exemplo, só duas causas, existem várias outras causas. E que essas causas que levam ao problema são vocês, na hora de planejar o texto, que vão ter que refletir. Então, por exemplo, a gente colocou aqui na introdução duas causas, né? A pouca formação e a rotina exaustiva. Só que uma outra pessoa, por exemplo, aqui o Ellison ou o Carlos Eduardo, não entendi ainda se é um ou outro. Essa outra pessoa que vai fazer a redação, ela vai ter uma outra visão e vai encontrar uma terceira causa. Então, qual é a lógica? Eu vou fazer um texto em que eu vou pelo menos elencar duas, porque essas duas causas vão me ajudar depois e vocês vão ver como, tá? Qual seria um ótimo repertório para relacionar esse tema? Olha, isso vai variar muito. Se você gosta de utilizar aí a legislação, você pode usar a Constituição Federal, que fala sobre a questão da saúde. Existe também uma lei sobre o tratamento humanizado. Se você gosta aí de assistir a séries, a filmes e tudo mais, nós temos ali Sob Pressão, né? Uma série que é Globoplay, e também nacional, era disponibilizado, né, na Globo. Podem usar The Good Doctor, podem usar o poema que foi discutido em uma das nossas aulas do ano passado pela nossa professora Rayana Salles, né? Esse ano vocês sabem que o literal, ele tem como base o professor Demerson e eu, mas também tem a contribuição valiosíssima da professora Rayana Salles e da professora Maria Paula. A Rayana vai entrar com a argumentação e repertório e a Maria Paula vai entrar com a literatura e linguagens, tá? E aí, a professora Rayana, ano passado, fez uma análise desse poema, gente, fantástico. Anotem, tá? O poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Gente, muito bom. As séries mais populares aí na área da saúde, né? Grey's Anatomy, muito bem. Evelyn, N com E, nossa série, né? A gente quer encaixar em tudo. Deixa eu ver, tratamento humanizado, uma prática elementar no cenário hospitalar. Não estou lembrando como que a gente poderia colocá-la, mas se tiver o tratamento humanizado nessa parte da saúde, a gente pode sim. Eu estou tentando lembrar aqui, tá? Se quiser até uma contribuição. Então, voltando aqui, né? Então, como vocês perceberam, são variados tipos de repertório. E o repertório, ele vai ser definido por pessoa. A pessoa que conhece algo que vai lembrar e que possa se assemelhar ao tema, você escolhe, tá? Por exemplo, ontem eu dou aula aqui em Abaetetuba, na Seduc, eu estava numa sala e justamente eu levei 4 redações sobre um tema específico lá, mostrei para eles
a semelhança que existe nas introduções do Enem, né? Ou de redações dissertativas argumentativas. E aí eu fui mostrando para eles que cada cada uma das introduções começou com um repertório diferente. Uma introdução começou com um documentário, outra com um filme, outra com um livro. E aí eles perguntaram ao professor, aquela redação tal, ela vai ganhar mais ponto por conta da outra? Não, gente. A gente não tem uma hierarquia de qual é mais importante, qual repertório ele vai ser melhor do que o outro. Não existe isso. O Enem, ele quer avaliar o teu conhecimento de mundo. Se você sabe, por exemplo, de uma série e você conseguiu fazer essa relação com o tema, isso significa que você tem um mínimo aí de interpretação que possa fazer uma intertextualidade entre as duas formas de ideias aí, com um repertório e a sua crítica. Então não significa que o fato de você usar um filme e uma outra pessoa usar aí um livro do Machado de Assis, não significa dizer que a pessoa que usou Machado de Assis vai ganhar mais ponto que você. Não existe isso, tá? Eu gosto muito de um exemplo de uma aluna que usou Pocoyo. Foi na segunda turma do diferencial aqui em Nova Tiboteiro presencial. Ela usou o desenho Pocoyo. E aí, na mesma semana... Oi? É na Disney que tem esse desenho? Ou não? Ela colocou em outro canal, não foi Disney não, mas ela colocou um desenho. E aí, no mesmo período de aulas, nós também estávamos discutindo livros, nós estávamos fazendo leituras coletivas. E eu fiz exatamente essa fala, de que, gente, não há necessidade de você citar algo que seja do cânone literário. Você não precisa, por exemplo, eu não gosto, eu acho um tédio ler livros literários, livros com a linguagem muito rebuscada, não gosto, então não vou ler nada. Não. O bom do Enem, gente, é que você pode usar o que você faz no seu dia a dia. Se você gosta de ouvir podcast, bote seu podcast como repertório. Se você gosta de ver muita série maratonar, o Ellison, Naruto, maravilha. A gente teve a redação, inclusive, da Vitória. Nesse dia quase que eu pulo de felicidade. Gente, ela citou Crepúsculo. Tem coisa melhor que Crepúsculo? Vocês conhecem alguma coisa melhor do que Crepúsculo? Pode se equiparar aí. Então ela citou Crepúsculo, gente, achei muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós mesmos, nós estigmatizamos a sociedade em diversos sentidos. A pessoa que ouve sertanejo só ouve besteira. Nós fizemos uma aula de karaokê só com músicas que o Henrique Juliano ficou ali no top da redação, tá? Então, não importa o que seja, gente. O que importa é que você use o repertório e relacione esse repertório com o tema. Nós temos algumas perguntas aqui. Olha, a Evelyn disse, da série ainda NCOE, que eu amo também, poderia citar no sentido de os médicos não terem recursos suficientes para o atendimento e a situação geral em estresse? Pronto, resolvido o problema. Você pegou seu repertório, fez uma relação com o tema, pode usar tranquilamente. Thalia Evelyn, se eu citar um exemplo de um livro ou filme, eu vou estar fugindo de um assunto? Calma. Não, ela perguntou se o fato de ela citar um exemplo de um filme ou livro, ela vai fugir. Não. Gente, vamos até tentar acabar com um mito muito grande. Eu acho muito engraçado quando os alunos fazem uma redação ou quando vem do Enem. Professor, eu acho que eu fugi do tema. Aí a primeira pergunta que eu faço é, gente, vocês falam muito isso. Professor, eu acho que eu fugi do tema. Gente, o que eu falo para os alunos que me perguntam isso, eu vou falar agora para vocês. Vamos fingir que o tema é esse que está exposto em tela. Aí nós temos o quê? Eu pergunto, você falou de tratamento humanizado? Falei, professora, coloquei lá, tratamento humanizado. Você disse que isso é uma prática essencial no cenário hospitalar, na saúde, no Brasil. Falou? Pronto, gente. Se você cita isso uma vez no seu texto, mas não faz isso não, tá? Cita mais de um. Mas se você cita uma vez, se você cita uma vez, gente, já é suficiente para que a sua redação não seja zero, fuga ao tema, para que a sua redação também não seja tangenciamento, e sim para que você tenha uma abordagem completa do tema
e tem a sua redação corrigida. Então, gente, é muito simples isso. A fuga ao tema é se você não falar de tratamento humanizado e nem dizer que ele é uma prática elementar no cenário hospitalar. É isso, gente. Se você cita, não tem problema. E aí eu vou contar uma história aqui que já aconteceu com todo mundo que é corretor. Existem textos, né, Damerson, que do início até a linha 29, eles não falam nada do tema. Eu tenho até Gente, é trauma desses incrível. textos. Nós que somos corretores, a gente irrita em trauma, por quê? Porque quando nós pegamos, gente, as redações do Enem para corrigir, são no mínimo 100 por dia. Então você imagina aí, professores que acabaram de sair do ano todinho de Enem, começam ali em dezembro a corrigir as redações oficiais Passa o e levam Natal, até passa o janeiro. Ano Novo. Natal, corrigindo redação, Ano Novo, todo mundo na ceia e nós ceiando letras, né, na redação. E aí o que acontece? Existem muitos, gente, mas muitos textos que em 29 linhas não cita nada do tema. Aí na última linha, o abençoado ou a abençoada coloca tudo isso para melhorar o tratamento humanizado no cenário hospitalar. Por que dá muita raiva? Porque o aluno não citou o texto todo, automaticamente a gente já tinha uma prévia do que seria a correção, né? Então eu não vou marcando conectivos, eu não vou fazendo a correção propriamente dita, porque a gente já espera que seja, né, infelizmente, um texto do aluno que vá levar a nota 0, né? Porque, gente, se você não cita nenhuma dessas palavras aqui do tema, infelizmente a nota é 0, que é a fuga ao tema, tá, Thalia Evelyn? Fuga ao tema é se você não falar nada, certo? O Edson já viu redação que cita Naruto, Xuxa, Galinha Pintadinha, gente, é isso. É isso. Não Por ia exemplo, falar ano nada. passado, o que eu mais encontrei nas redações que eu corrigi sobre o tema, né, que fala sobre o trabalho de cuidado, a invisibilidade do trabalho de cuidado, foi o filme da Barbie, né? Aquele filme que gerou sim. toda uma divulgação do pessoal indo de rosa pro cinema e não sei o que, aí o pessoal criticando porque criou expectativa, não sei o que. Na redação, casou super bem com o tema, teve gente que tirou notas altíssimas usando Barbie. Então, o que é o repertório? É aquilo que eu conheço e que está pautado em alguma área de conhecimento, seja na área da cinematografia, né, filme, série, anime, seja na área da música, na área da literatura, quando você vai citar um poema, citar aí algum autor, né, da literatura, na área da legislação, quando você cita uma lei que existe. Então, você consegue usar muita coisa, tá? Isso depende muito do conhecimento prévio que você leva lá pro dia da tua prova, tá? Então, voltando aqui para nossa introdução rapidinho, só para a gente ver como é que a gente construiu essa introdução com as frases nominais. Olha, empatia, humanidade, acolhimento. Essas palavras refletem a questão do tratamento humanizado necessário nos atendimentos hospitalares. Olha aí a nossa temática sendo abordada, né? As palavras do tema sendo colocadas. No entanto, gente, na hora de organizar um texto, a utilização de elementos coesivos, né? Esses conectivos que vão trazer uma ideia contrária ou uma informação que vai confirmar a ideia anterior, essas palavras elas são essenciais, porque você precisa amarrar os pontos de ideias no seu texto. E, por exemplo, nesse caso, no entanto, não é uma palavra ou uma expressão aqui aleatória. O que é o no entanto? É uma expressão adversativa, que significa basicamente o quê? A informação adversativa, geralmente, ela vai trazer uma informação contrária a algo que veio antes dela. Então, por exemplo, se aqui antes do no entanto está trazendo algo relacionado à importância do tratamento humanizado, depois que eu escrever o no entanto, eu vou trazer algo problemático, algo que seja uma crítica. E é justamente o que a gente vai ver aqui, ó. Diante dos desafios complexos enfrentados na prática clínica, surge uma questão crítica acerca da falta dessa atividade sensibilizada. Então, o restante é justamente a mesma finalização da introdução anterior. Mas, basicamente, é isso. Você apresentar ideias e que elas sejam inseridas a partir de elementos coesivos para que o seu texto ele
tenha uma relação lógica, uma relação coesa e coerente também com aquilo que você pretende que o seu leitor entenda, tá? Tá ficando claro isso que a gente está explicando para vocês? Eu até coloquei aqui no bate-papo, podem ir respondendo, tá? Eu até coloquei aqui no bate-papo, Demis, aquilo que a gente sempre costuma falar, que é muito importante, gente, que tenha conectivo adversativo na redação de vocês. Por quê? Qual é a função de um adversativo? A função dele, gente, é de contraposição. E se é de contraposição, nós temos a base da argumentação, gente. Lembrem-se, vocês estão fazendo um texto dissertativo argumentativo. Você precisa defender essa ideia com unhas e dentes, tá? Igual a galera aí que lança o iPhone todo tempo faz. Ah, porque você tem que comprar o 15 Pro Max, e daqui a pouco é tanta letra que ninguém nem entende mais. E você se sente na obrigação de justamente comprar. Então, o mesmo vocês têm que fazer com a redação, gente. É como se vocês estivessem vendendo. É para o corretor? Em parte, sim, porque o corretor lê. Mas é necessário um esclarecimento também, gente. Nós, corretores, passamos por uma capacitação muito intensa. Quando eu digo muito intensa, é muito intensa mesmo. Nós fazemos muitas provas, muitos testes, A gente corrige muito capacitações texto. presenciais. A gente corrige, gente, muito texto. Vocês não têm noção. Então, quando a gente faz tudo isso, é justamente para que o processo ele fique o mais justo possível. É 100% justo? Claro que não. Porém, nós não podemos ter subjetividade na hora da correção. A gente tem que olhar para o texto, aplicar a grade de correção. É isso que a gente mais ouve. Aplique a grade de correção. E lá na grade de correção, tem que você precisa escrever um texto coerente e coeso. Quando eu falo de coesão, eu estou falando justamente do conectivo, do que vai ligar as ideias. Aí você vai me dizer, tá, então por que é tão importante esse adversativo? Gente, porque se ele é de contraposição, significa que você fez uma afirmação e depois você está contrapondo, que você está colocando um outro lado. Gente, isso fica maravilhoso, porque é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, tentem colocar os adversativos no texto de vocês. De maneira aleatória? Claro que não. Colocar com uma funcionalidade como essa que foi apresentada aí, olha. Essas palavras, empatia, humanidade e acolhimento, elas refletem o tratamento humanizado. Isso é o que todo mundo quer. No entanto, diante dos desafios, gente, desafios já é problema, já é BO. E é isso que a redação de vocês precisa. BO que vocês vão resolver lá na proposta de intervenção, tá? Eu coloquei aqui, ó, escrevi, espero que vocês entendam a minha letra, que é um pouco garranchada aqui nesse tablet, mas há algumas palavras sinônimas de no entanto, né? Para que você não use só no entanto, no entanto, no entanto. Nós temos. Lembrem dos sinônimos, tá? O sinônimo não é só para a palavra temática. É para O sinônimo tudo. é para tudo no texto. Ai, não, eu amo a palavra porém. Eu vou usar só porém. Você vai usar porém, vai perder 40 pontos também, tá bom? Repetições também são penalizadas. Todavia, porém, contudo, entretanto e no entanto são palavras semelhantes, equivalentes, tá? Vocês podem usar aí à vontade, claro, se o contexto permitir. Não é só jogar ali e pensar que vocês vão ganhar pontos se não tiver contexto para isso. Agora, gente, uma observação, por favor. Anotem, principalmente, assim, bem grande, adversativa, e você coloca o sinal de igual e coloca contudo. Por quê? Ou se você quiser ainda, você escreve assim, o contudo não é conclusivo. Porque nós vemos muito nos textos de vocês aparecer, sabe o que, gente? Lá no começo da conclusão vocês põem, contudo, é necessário que o fulano de tal... Gente, estraga o texto todo. Por quê? Se você colocar o contudo, significa que você está contrapondo todo o seu argumento anterior. Faz isso não, tá? Às vezes eu acho, Demis, que é uma confusão mesmo pela forma escrita da palavra. Olha aí, a Raquel está dizendo que fazia assim. Por quê? O que nós temos de conclusivo? Nós temos o portanto conclusivo, né? Opa, digitei até errado. Conclusivo, agora. E eu tenho o contudo, que é adversativo.
Não confundam esses dois, tá? E outra coisa também que a gente encontra, principalmente em um modelo pronto da internet, que a gente encontra em todas as vezes que a gente vai corrigir a redação do Enem. Adriane, só olha teu privado rapidinho enquanto eu falo aqui. Tá. Ó, nós temos o contudo, que é adversativo, e nós temos o conquanto. Vou até colocar aqui também no chat, conquanto. Luísa, assim, para conseguir fazer as 100 mínimo, no mínimo por dia. Eu consegui corrigir uma esse ano em 28 segundos. Por quê? Porque, gente, eu já estava corrigindo redação desde 5 horas da manhã. 2 horas da tarde, a minha cabeça só era redação. Eu não pensava mais em nada na minha vida. Era só a redação, a redação e pronto. Então, eu li a redação, gente, e foi incrível. Não era de nota 0, Demerson. Era a redação mesmo nas competências. Aí eu li, dando rapidinho, pronto, foi. Tá? Ah, a senhora fez a correção mal feita? Não, gente. É porque nós criamos a prática. E é essa mesma prática que a gente quer que vocês tenham. Exemplo. A galera que já fez... alguém já fez 10 redações em 2024? Não, olha, gente, eu sou lerda corrigindo. Isso daí foi porque nesse dia eu já estava ali brisada na redação. Que chega uma hora que fica tão automático, a gente já vai ali antecipando o que a pessoa vai dizer, já antecipa o repertório. Na capacitação, eu estava com uma colega do meu lado, né? Nós fizemos esse ano presencialmente. Quando eu olhei para a colega ao meu lado, ela fez assim na redação, ó, 840. Aí eu olhei para ela, como assim ela? 120 nessa, não sei o que nessa. Ela fez a soma mentalmente, ela leu, fez a soma mentalmente sem fazer nenhum risco. Isso a gente já estava ali na correção, na capacitação, então é possível. Vocês, gente, é possível que vocês façam uma redação toda em 40 minutos, fazer rascunho, passar limpo? Sim ou não? É muito possível, mas como que isso vai ser? Ah, eu vou fazer a minha redação parcelada essa semana. Eu vou fazer a introdução hoje, sábado eu vou acordar à tarde. Então, à tarde eu faço o desenvolvimento, à noite eu vou sair, e domingo à tarde eu faço a conclusão. Gente, não façam isso não, tá? Isso vira um Frankenstein tão lindo. Vocês vão estar estudando muito errado. Eu até falei, a Elo está aqui, a Elo que está estudando na turma presencial. Ontem eu falei na turma, gente, se for para fazer redação parcelada, igual a gente parcela nossas dívidas, é melhor que você não faça, porque você vai estar estudando muito errado. Sente e pratique, como o Pedro colocou. Pratique. Quantas redações eu tenho que fazer por semana? Vá no seu ritmo, mas você tem que fazer pelo menos uma. Se você não faz, você faz redação de mês em mês, aí alguma coisa tá errada, tá? E não é só a prática, tá, gente? A prática, com certeza, ela é essencial. Mas se você pratica hoje, faz uma redação, e depois você vê, guardou a redação, faz outra. Vê, guardou. A prática, ela só vai te garantir aí um desenvolvimento se alguém ler esse seu texto. E se essa pessoa que vai ler, ela tiver um preparo de correção. E aí ela vai te dar o encaminhamento do que você precisa para melhorar, tá? Por isso que é sempre importante você estar diante de algum professor, de alguém que de fato seja treinado para isso, né? Eu vi esses dias uma postagem no Instagram que começava mais ou menos assim: notão na redação não te dá nenhum diploma de professor. O que a gente mais vê, por exemplo, no Brasil, são pessoas que tiraram 1000 na redação do Enem e no ano seguinte criaram um curso do nada, né? Um curso de redação para poder ensinar as pessoas a fazer, e elas se tornam professoras sem um diploma, né? Mas são pessoas que, por exemplo, que não podem participar de uma formação oficial do INEP porque não tem o diploma. A gente precisa do diploma para poder fazer toda essa capacitação que é tão difícil, né? Tão cansativa, e muitas vezes essas pessoas que têm essas modalidades de curso sem diploma, elas estão ensinando de uma maneira desatualizada, porque elas não estão ali diante das capacitações atuais, né? E dá muita raiva, né, Raquel? Não estudaram nem fonética e fonologia, produção textual 1, 2, 3, literatura portuguesa, né, Raquel? É injusto com a gente. Passaram pela filosofia da linguagem. Olha só, a Raquel, que é estudante de letras aqui, já está quase se formando, sabe, gente?
você vai querer ter uma injeção aplicada por uma pessoa que assistiu a um vídeo no YouTube? Não. Tutorial de como aplicar uma injeção. Tutorial de como aplicar uma injeção. Vai lá, pam. Gente, não existe isso. Então, infelizmente, os profissionais na área do Enem, não só em redação, mas, por exemplo, a aluna alcançou 900 mais em matemática. Vou dar aula de matemática agora. Putz, né? E Não como é que fez um fica um cálculo, são professor que 4 foi cálculos em matemática, você passou não fez nenhum. anos, né, estudando? A Luísa colocou Então, assim, assim, ó, não pegaram nem o ônibus que deu prego para ir para a universidade. Olha, eu tenho muito exatamente, histórico com ônibus que deu prego. ônibus errado, né? Ônibus Então, errado. assim, Ixi. é, é necessário também nós falarmos disso, porque, inclusive, uma professora que a Raquel conhece, que é professora da UFPA de Bragança, a professora Conceição, ela mandou em um grupo que eu participo, ela mandou uma reportagem, gente, muito interessante sobre a questão da profissionalização. O quanto que você fazer uma graduação, você se especializar, não está sendo mais suficiente para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer o mais rápido, o mais prático, e às vezes, por todo o seu esforço, ele não é recompensado. Então, isso é necessário também nós discutimos, porque pode ser um tema da tua redação. Não se esqueçam de que o tema ele já está sendo pensado, tá? Enquanto nós estamos estudando aqui, quem é ali da base do INEP e da banca já está pensando qual é o tema que vai, qual é o eixo temático que vai ser discutido neste ano, certo? Dúvidas? Alguma Até dúvida? agora. Estão conseguindo tirar esses medos que muitas vezes a gente pensa, quando a gente pensa em redação, parece que dá um frio na barriga e a gente olha um dragão de 7 cabeças ali, que tem que tirar cada uma delas para poder conseguir pensar num texto. Redação não é isso. Redação ela é tranquila à medida em que a gente estuda de maneira correta, né? E de forma estratégica, tá? Gente, introdução. Nenhuma pergunta. Deixa eu só colocar a terceira forma da introdução. Deixa eu colocar aqui. Como eu faço se eu não souber nada sobre o tema? Primeiro a gente Vou começar chora um por... pouquinho, Thalia, né? Mas chorar com cuidado, para não deixar a lágrima cair na folha de redação, porque se cair você não pode substituir, tá? A folha de escrita ela é única, com seu nome lá bonitinho, CPF. Então, chorou, caiu na mesa a lágrima, mas enxuga. Gente, o texto motivador, eu chorei mesmo sabendo. Faz parte. Você tem 5 minutos para Normal. chorar, tá? Quando a gente faz o planejamento temporal do que você vai fazer na redação, ou seja, quanto tempo para cada coisa, a gente deixa 5 minutos de choro. Então treina só 5. Não faz que nem eu. Quando começo a chorar, quero chorar o rio todinho, tá? 5 minutinhos ainda dá para chorar. Olha, o texto motivador é algo que a gente sempre costuma falar, né, Adriane, para os nossos alunos. Não existe isso de eu não saber nada do tema, porque o texto Você vai motivador saber. ele vai te mostrar. Vamos pensar aqui que no ano de 2017, se eu não me engano, quando caiu sobre a questão dos algoritmos, tinha muita gente ali que nunca tinha escutado falar sobre algoritmos primeiro, né? O que é algoritmo? Teve gente ali que simplesmente desistiu da redação naquele momento, porque achou que no final não ia rolar, não ia conseguir sair de nada a partir dali. Mas se a pessoa olhar com atenção o texto motivador explica. Tinha um texto específico dizendo o que era o algoritmo. Ano passado, a expressão, por exemplo, que era uma expressão tão pouco usada e às vezes desconhecida, que é trabalho de cuidado. Uhum. Quando saiu, por exemplo, só a frase, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, que o INEP ele só solta o tema primeiro. Quando o pessoal está fazendo lá a redação no Enem e os professores estão aflitos esperando esse tema, ele só solta essa frase temática. A gente lendo só a frase, a gente não consegue saber qual é o direcionamento de fato, porque podem ser várias situações. Mas a gente lendo o texto motivador, ele te direciona para aquilo que precisa ser discutido. Ele vai explicar o que é trabalho de cuidado, ele vai te dar o exemplo, ele vai te mostrar qual é o problema relacionado àquele tema. Tu só vai precisar apresentar a tua opinião com as tuas palavras, entende? Por exemplo, o texto do ano passado falava, por exemplo, que o trabalho de cuidado era um trabalho invisibilizado, que as pessoas
não viam aquilo como um trabalho digno, né, que vai de alguma forma ser algo benéfico, algo que vai ser superior a outro tipo de trabalho. A pessoa só precisava colocar isso nas próprias palavras, né? Olha, a Luísa vai precisar sair, porque já vai precisar dormir cedo, Uhum. né? Inclusive, a gente já Nós está já na vamos finalização encerrar. aqui, já está encerrando. Nós já vamos encerrar também, porque nós temos um horário, né? E a gente passou esses 15 minutinhos porque nós demoramos 15 minutinhos para entrar. Para fechar, cadê quem foi que falou? Thalia Evelyn. Gostei do teu nome composto assim. Thalia Evelyn, a partir de agora, o que você vai fazer é ler, estudar os eixos temáticos do Enem. Ou seja, você vai ler um pouquinho sobre saúde, ler assim que eu falo, ler, assistir, ouvir, enfim, se informar. E anotar também. Educação, saúde, economia, meio ambiente, mobilidade urbana, cidadania e cultura, minorias sociais. Leia um pouquinho sobre isso. Professora, não gosto muito, que seria uma coisa mais fácil em que eu pudesse ver tudo isso. Constituição Federal, tá? Pega o documento da Constituição Federal, joga lá no Google e leia um pouquinho, porque a Constituição ela fala de tudo isso. O tema do Enem, ele é escolhido a partir de um desses eixos. Então, vocês sempre vão saber o que escrever. Gente, outro tema, uma outra parte positiva do Enem também. O tema é de discussão comum, ou seja, não vai cair um termo muito específico de uma área. E se cair, não se preocupem, porque um texto motivador vai explicar para vocês. Isso já está muito claro. Professor Demetrio, não somos simplesmente professores que vão ensinar aqui a você escrever. Nós estudamos a prova do Enem, gente. Então, nós já entendemos que toda vez que tiver um termo muito específico, muito especializado assim, de uma área, um dos textos motivadores, geralmente o primeiro ou o segundo, vão dizer para você o que é isso. Quando caiu sobre os estigmas sociais, foi explicado o que é estigma. Estava lá, gente. Estigma social é a forma mais direta de conceituar e que vocês viram aqui nos nossos modelos de introdução. O ano passado, que caiu sobre trabalho de cuidado, se tivesse caído trabalho doméstico, talvez mais pessoas... eu sei. Mas explicava o que era trabalho de cuidado. Então, não se preocupe, Thalia Evelyn. Você vai saber o que falar. Você vai saber sobre o que falar. Você vai ter direcionamento. E você vai ter o texto motivador. A única coisa que vocês não podem fazer... gente, olha, informação importante, viu? Vou até falar mais baixo para ninguém... Só a gravação que vai ficar aqui. Mas, agora, na nossa capacitação para corretores, além dos textos motivadores, gente, o texto motivador fica na nossa cabeça. Então, sempre que tem cópia, a gente vai identificar, tá? E outra, nós estudamos as questões que têm a possibilidade de vocês pegarem cola para o Enem. Então, não achem, eu vou fazer primeiro aqui a prova de história, porque história vai ter repertório sim para você colocar na sua redação. Eu vou primeiro fazer a história e depois vou fazer minha redação. Não faça isso, porque nós corretores também estamos estudando as questões, todas as questões que têm a possibilidade de você colocar o tema da redação, tá? Em off isso. A Luísa disse que ia sair, então olha só. A Luísa, a gente até deixou um recadinho que ela sempre deixa em todas as nossas aulas. Ela está há 2 anos, não, há 1 ano, né? Está indo para o 2º ano aqui no Literal. Gente, a Luísa, ela pesquisa todo dia mesmo. Ela pesquisa datas comemorativas. E quando ela faz isso, ela sempre coloca na nossa aula o dia de alguma coisa. Então, hoje é o dia da discriminação zero. Anotem, viu? Anotem que todo dia é dia de alguma coisa. E essas datas comemorativas, elas podem ser usadas como repertório na redação de vocês. Certo? Eu coloquei aqui no bate-papo e vou reenviar. Vou reenviar para vocês o grupo no WhatsApp. Por quê? Teve uma galera que entrou depois pelo link que nós colocamos no status. Eu coloquei o link em tanto lugar que eu nem sei por onde foi que vocês pegaram. A gente está colocando assim, em muitos lugares. E aí, para vocês, exclusivamente só para vocês que estão participando desta aula de hoje, nós vamos fazer uma segunda aula também gratuita
para explicar desenvolvimento e conclusão, tá? E continuem lá, porque vai ter uma surpresinha para vocês lá na nossa próxima aula, certo? Nós só precisamos que todos vocês, ainda hoje, estejam neste grupo do WhatsApp. O link já está aí. Só cliquem, salvem logo. Eita, teve até fogos aqui, olha, do vestibular. Então, entrem nesse grupo. Nós vamos fazer a segunda aula. Em breve nós vamos divulgar, mas essa segunda ela vai ser diferente, tá? Vai ser somente para quem assistiu a essa primeira. Por quê? Porque na segunda aula, gente, nós já vamos começar com desenvolvimento, certo? A gente pega essas introduções e vamos fazer o desenvolvimento e depois a conclusão, tá bom? A Natália levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Natália? Ou foi por acidente de novo? Não, foi por acidente. É o fone. Gente, enquanto vocês estão entrando no grupo do WhatsApp, nós gostaríamos que vocês ligassem a câmera. Eita, todo mundo correndo agora, tira a pijama, põe uma blusa, rapidinho para a gente fazer o registro, tá? E também vocês podem salvar o número do cursinho. Gente, não é um robô que responde no número do cursinho, sou eu. 8537-8384. 8537-8384. Tá, não tem importância não, pode ligar. Liguem aí pra gente fazer um registro. Olha, legal, Isabelle Travasso, é de Timboteu, eu conheço. Mosaico, deixa eu só ajeitar aqui para aparecer todo mundo. Yarley, cadê o Yarley? Eu quero ver o E a Yarley na foto. Raquel, Camille, Verônica, Amanda. Então, não tira o pijama, mostra só. Coloca o cabelo na frente. Olha aí, a Raquel apareceu. Bora, Verônica. Aí, jogador, olha aí o Yarley apareceu. Natália, muito bem. Natália foi minha aluna ano passado em Barcarena. Foi, olha só que legal. Bora, Maiara aparece. O Elis está careca porque foi aprovado em tudo aí no vestibular. Tudo bem, parabéns. Parabéns, Calouro. Nosso... Pedro. Obrigado. Cadê a Evelyn? Caloura também aí, recente. Pera lá, que agora eu não sei mais botar todo mundo para aparecer. Olha quem tá aqui, o Carlos Eduardo Gêmeo, que legal! E aí, como é que vocês estão? Apareceu a planta da casa da Verônica. Ah, ela apareceu. Já, Denis, vamos fazer os prints. Espera aí, deixa eu só organizar aqui que eu acho que tá. Agora sim, agora eu entendi a logística aqui desses quadrinhos. Peraí, a Verônica tá aparecendo junto com o Carlos Eduardo. E a Olha. Verena ainda, olha aí a Verena. Uma A galera. minha aluna do Kids. A Verena estuda redação já, né, Verena? Já Aí. vou tirar o print aqui. Ah, então eu vou ficar calada, que eu não vou sair falando nenhuma. Vai tirando. Vai tirando. Ai. Já tirei um Deus, aqui. tá aparecendo todo mundo aí pra ti? Pra mim só Tá, aparece pra mim Rita, apareceu todo tá? mundo. Ah, tá ótimo. Gente, muito obrigada. A gente queria só pedir uma coisa antes de terminar. Que vocês deem um feedback da aula, o que vocês acham, como a gente pode melhorar para a segunda, o que vocês querem ver aí no Instagram. Deem um feedbackzinho pequeno, ou no Instagram, ou no número que eu coloquei aqui para vocês, tá Ou bom? então tirei um print aí dessa tela, né, na aula, posta lá no Instagram e marque a nossa página que a gente vai republicar, repostar tudo, tá? E não percam a nossa segunda aula que vai falar sobre o desenvolvimento e a percam. conclusão. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Lá vem. Eu vou voltar, gente. Eu tô aqui. Já voltei.